Boa noite, queridos e amados irmãos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura orante dos Salmos. Hoje a nossa atenção vai se voltar ao Salmo de número 18, Salmo de Davi. Esse salmo é um salmo extenso. É o maior salmo do primeiro livro, né? E eu preciso, assim, fazer uma única leitura desse salmo, ou seja, não vai ser possível a gente fazer aquelas 3 leituras, nem 2 leituras, por conta da extensão do salmo. Então eu vou pedir a você, meu irmão, minha irmã, se for possível, vá a um lugar mais tranquilo, né? Procure ali um ambiente com menos distração, para que você possa se concentrar o máximo possível na leitura, tá? É um salmo que é considerado o salmo régio, né, porque trata de Davi. Mas o coração do salmo você vai ver e vai perceber que tem a ver com aquilo que é a realidade de Deus, com o fato de Deus ser um Deus vivo, um Deus que se relaciona amorosamente conosco. E a gente, naturalmente, se relaciona com Ele a partir do amor que nós recebemos dele próprio. Então, não vamos mais nos demorar, né? Já que é um salmo mais extenso, tome a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo no salmo de número 18. E eu vou fazer essa leitura, você acompanha aí comigo da sua Bíblia. Salmo 18. Em algumas Bíblias vai ter aquele títulozinho. Nesse caso, na nossa versão Almeida Revista Atualizada, está o título Vitória e Domínio, tá? Esse título a gente sabe que nos originais não existe, mas ele tenta retratar um tema mais amplo desse salmo. Ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os seus pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se lhe ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do esplendor, do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou, então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz. Houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou.
Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos à sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos. Com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é o rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Também me deste o escudo da salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento. Lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz. Logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre.
Amém. Amados irmãos, vejam só, né? Meu cachorrinho estava o tempo todo em silêncio, agora ele resolveu latir, né? E aí fica latindo, latindo, latindo e tenta nos distrair. Enfim, mas vamos lá, né? Percebam, irmãos, que esse salmo é um cântico, né? É um cântico entoado por Davi. Se você for na sua Bíblia aí, no próprio salmo, você vai ver, às vezes, em algumas Bíblias, a referência de onde esse cântico foi entoado, em que momento. E percebe-se que esse cântico está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, tá? Tem algumas poucas variações nesse cântico, mas é o mesmo cântico que foi entoado por Davi. Aqui, no próprio salmo, diz qual é o contexto desse cântico. Esse cântico aconteceu no dia aqui, não entenda esse dia aqui literalmente, porque esse dia não pode ser entendido literalmente, mas talvez quando, né? Ou seja, em uma ocasião que Davi já havia, Deus já havia operado através dos seus exércitos, desbaratado os seus inimigos ao redor, né? Inclusive os gigantes que são mencionados ali em Samuel. É interessante, talvez, ler lá o texto que antecede a esse cântico, lá em Samuel, 2 Samuel 21, para você perceber que existe ali um contexto, né, de guerras que estavam acontecendo, né? Inclusive por conta daquele maltrato que foi feito com os gibeonitas por conta de Saul. Saul já havia morrido, né, em combate. Na verdade, sabemos que o fim dele foi que ele tirou a própria vida. Enfim, agora Davi estava sem mais estar passando por aquelas adversidades da perseguição de Saul. As perseguições internas, né, vamos colocar assim, intramuros, que era do próprio rei Saul contra ele, e as perseguições externas, que eram dos seus inimigos nos arredores. Então, vamos colocar que Davi agora está entoando um cântico de gratidão. É um cântico régio, sim, é um cântico que fala do rei, mas é um cântico de gratidão. E como é que Davi inicia esse cântico? Como é que Davi se expressa? Ele se expressa inicialmente com as seguintes palavras: eu te amo, ó Senhor, força minha. Irmãos, essa palavra aqui para amor, ela traz o sentido do amor de um filho pela sua mãe. É um amor carinhoso, é um amor que sabe que existe alguém ali que é superior, que está ali para protegê-lo. E quando eu penso nas mães, eu penso assim também, que as mães elas viram uma leoas, né, para proteger os seus filhos. Então, Davi ele se sente alguém que está sendo protegido por Deus, assim como a mãe protege o seu filho, a sua cria. Enfim, e ele vai dizer que ele ama o Senhor, força minha. Quando se fala força aqui, é algo que dá vitalidade, tá? E a gente entende, a gente sabe muito bem disso, que na verdade nós não amamos a Deus de maneira direta. Nós somos primeiramente amados por Deus e o amor de Deus nos capacita a amar. É assim que a coisa funciona. É o amor de Deus que nos move, que nos dá força para que possamos amá-lo e para que a gente possa amar o próximo também como a nós mesmos. Nessa perspectiva do amor, existe um personagem da igreja chamado Bernardo de Claraval, lá do século XII, que ele escreveu um livro falando dessas perspectivas do amor, e ele estabelece 4 patamares do amor. E ele fala que o primeiro desses patamares é aquele amor mais egoísta, né? Que o ser humano ele se ama por conta dele próprio. Então, assim, esse é o patamar mais raso do amor, é o amor egoísta. Mas ele vai falar de um amor que é um amor transcendente, ou seja, que o ser humano se ama. Por quê? Porque ele é amado de Deus. Então, para se chegar nesse ponto que o amor de Deus move o coração
nosso coração em amor por nós mesmos e pelas pessoas, é preciso termos sido impactados por esse amor, por essa boa dádiva do Senhor. E ele vai trazer aqui em muitos momentos, meus irmãos, uma linguagem que é uma linguagem militar. A gente não deve esquecer que, embora Davi fosse rei, Davi era também um guerreiro. Davi, ele partia para cima dos exércitos, ele ia junto com seus exércitos para os confrontos, a ponto de que lá em 2 Samuel 21, em algum momento, um dos seus oficiais vai dizer: Davi, é melhor você ficar em casa. É melhor você não partir, porque teve um momento que ele se cansou, né, num combate com um gigante. E um dos oficiais matou esse gigante. Então é um contexto de guerras, é um contexto em que essa visão militar é muito comum. Embora em algum momento isso pode soar para nós estranho, né? Nossa cultura desse humanismo um pouco sentimentalista e etc. Mas, assim, naquele contexto do salmista, o que ele está falando aqui são coisas absolutamente comuns, tá? Era do cotidiano mesmo, ele não estava inventando questões aqui na sua cabeça. Ele estava pensando de acordo com aquilo que Deus havia feito através de suas mãos. Então, Deus, ele ama esse Deus, porque Deus é o Deus que lhe fortalece em amor. Ele é o Deus, no segundo verso, que é a sua rocha, é a sua cidadela, ou seja, é o Deus que é a sua fortaleza, que lhe protege contra o inimigo. É o seu libertador, que lhe liberta das armadilhas. É o seu rochedo em que ele pode se refugiar. Eu já falei disso no salmo anterior, né? Da gente encontrar segurança em Deus. Isso é algo que a gente precisa exercitar. De fato, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? Pelo que não temeremos, diz o salmista. Mas a gente precisa ter consciência disso. Não é simplesmente recitar. Embora a palavra decor, né, decorado, quer dizer de coração, mas muitas vezes o decor não está no coração, está apenas memorizado, né, na mente. Enfim, a gente precisa se apropriar dessa realidade de que em Deus temos de fato segurança. Em todos os sentidos. Mesmo que sejamos assaltados por adversidades, por dificuldades, por muitas coisas, como foi Davi. Mas ele, em um determinado momento, que essas coisas passaram, que essas adversidades diminuíram, que ele teve um momento de bonança, o que é que Davi lembrou? De agradecer a Deus. Porque ele percebeu que em todos os momentos Deus estava ao seu lado. Esse é um exercício para nós também, meus irmãos. Nós tomarmos consciência cada vez mais a respeito do cuidado e da proteção de Deus para a nossa vida. E ele vai dizer aí, olha, que Deus é o seu escudo. Nos Salmos há muito paralelismo, tá? Ele fala uma coisa e depois ele repete aquilo de uma outra forma. Ele vai dizer que Deus é o meu refúgio, né? É o meu escudo, a força da minha salvação. Ele já falou que era o libertador. Ele está dizendo que é a força da salvação, reenfatizando isso. O meu baluarte, né? Minha coluna, quem me sustenta. E aí, assim, ele dá motivos para o que ele está dizendo. Ele dá, assim, de forma objetiva, motivos para que ele possa justificar o que ele está falando aqui. Ele diz assim: invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Por que ele está dizendo isso? Porque isso já aconteceu com Davi. Davi invocou o Senhor e foi salvo. Davi buscou o Senhor e Deus lhe respondeu. Davi clamou ao Senhor e Deus entrou na vida de Davi com livramento. Irmãos, as nossas experiências passadas reforçam uma verdade a respeito do nosso relacionamento com Deus. Pare para pensar você aí, meu irmão, minha irmã. Quantas foram as vezes que Deus lhe frustrou, que Deus lhe abandonou, que Deus não esteve ao seu lado, até mesmo nos momentos de dificuldade, e você percebeu a presença dele lhe sustentando, lhe dando ânimo, lhe dando força. Você se percebeu amado naquele momento de tristeza, de agonia que você está vivendo em sua alma. Então, é isso que acontece na vida de todos aqueles que já têm uma experiência com Deus. Essas experiências se somam para fortalecer a nossa confiança nele. E aí ele vai dizer: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedades me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Isso tudo aconteceu com Davi, tá? Ele não está aqui poetizando, não, meus irmãos, no sentido
pejorativo da palavra. Ele está tratando de realidades que ocorreram com ele. Várias vezes ele foi cercado pelos exércitos de Saul, pelos exércitos dos inimigos. Por pouco não prenderam ele, não pegaram ele. Então, o que aconteceu? Por que Davi conseguiu sair daquelas armadilhas que foram postas ali contra ele? Aí ele diz isso no verso 6. Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro, meu Deus. E ele do seu templo, do templo celeste, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Que coisa linda, né, meus irmãos? Até aqui temos aí uma boa justificativa para crermos e confiarmos no Deus que sempre está ao nosso lado, nos dando força, nos fortalecendo em amor e em segurança. Agora, meus irmãos, o que o salmista vai trazer? Vai trazer uma representação da manifestação de Deus ocorrida lá no Sinai com Moisés, quando Deus entregou a Moisés as tábuas da lei. Veja que coisa mais detalhada possível da realidade da presença de Deus ali no Monte Sinai. Veja como Davi descreve essa realidade. A partir do verso 7, preste bem atenção. Então a terra se abalou e tremeu. É a resposta de Deus, tá? Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca, e dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Ele está contando daquela situação ali no Sinai. Fogo, saraiva, fumaça, e Deus sendo representado ali naquela teofania no Monte Sinai. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. A gente tem, se não me falha a memória, Ezequiel 11, uma representação de que Deus anda sobre os querubins, como se os querubins fossem carros que conduzem o trono de Deus. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Ou seja, a realidade de Deus, embora não seja uma realidade que a gente possa ver diretamente, objetivamente, porque Deus é Espírito, mas Deus, ele se revela através dos seus feitos. Embora esteja aqui sendo oculto por trevas, ou seja, por uma realidade que não se apresenta claramente para nós em nossa realidade aqui do mundo, do espaço e tempo, Deus, ele demonstra o seu poder. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram seu pavilhão onde ele se esconde, né? Mas aí ele continua dizendo, do resplendor que diante dele havia, densas nuvens se desfizeram. Ou seja, Deus manifestando o seu poder em granizo e brasas chamejantes lá no cume do Monte Sinai. Ninguém poderia se aproximar, só Moisés poderia subir. Vejam essa representação. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz. Houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Agora ele se apropria da realidade da teofania de Deus e diz o seguinte: o mesmo Deus que operou miraculosamente ali no Sinai, que Deus demonstrações de seu poder, ele fez a mesma coisa comigo para me livrar dos meus inimigos. Deus os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela sua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. E aí ele vai dizer uma coisa, meus irmãos, que é muito linda. Ele vai dizer o seguinte: do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Queridos, estava dizendo que até mesmo ele, diante daquela presença de Deus, ele se inquietou, né? Diante de tudo aquilo ali, porque Deus estava dando demonstrações do seu poder. E agora, como ele citou o Sinai, fazendo referência a Moisés, servo do Senhor, ele também agora faz uma referência a Moisés, quando Moisés foi tirado das águas.
foi salvo, sendo retirado do Nilo ali, do rio. Então, é como se o próprio Deus estivesse estendendo a mão para Davi e tirando ele daquelas situações difíceis que ele estava falando. E isso de fato aconteceu e Davi reconhece. Veja só, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Irmãos, só Deus pode fazer isso. Somos seres limitados, queridos irmãos. Somos seres limitados. Existe muita gente muito mais poderosa que nós. Existe muito mais gente que tem mais capacidade de nos colocar em situações adversas do que a gente imagina. E se isso não acontece de uma maneira tão prolongada e comum, é porque Deus tem nos livrado. É porque Deus tem nos livrado. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, reforçando a ideia. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Irmãos, é preciso a gente entender isso, né? Porque o salmista agora vai trazer algumas questões que podem ser um pouco difíceis para se entender à luz daquilo que a gente chama de teologia da graça. Mas a graça de Deus, ela também é capacitadora. Então, não estamos falando de um Davi aqui que estava fora da comunhão com Deus, tá? Estamos falando de um Davi que fazia parte do povo de Deus. Então, não estamos falando aqui diretamente de uma graça salvadora, no sentido mais próprio daquilo que a gente usa para tratar da nossa salvação em Cristo Jesus, né? Salvos do pecado, do poder do pecado, salvos da condenação do pecado, etc. A gente está falando de uma salvação que aconteceu dentro de um contexto militar, de um contexto de guerra. Pode ser aplicado para essa salvação? Pode. Mas aí a gente vai entender algumas coisas aqui. Deus se agradou dele. Mas quem foi que capacitou Davi? Foi o próprio Deus. Ele diz que ele é a força de Davi, que Deus é a força de Davi. Então ele vai dizer, retribuiu o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Ele fez a referência à lei, naquela teofania, na representação de Deus no Monte Sinai. E agora ele está trazendo a lei como sendo a obediência à lei, algo que gera na vida do salvo, do crente, né, benefícios. Tá? E isso não é difícil da gente entender, não é? A gente não é salvo pelas nossas obras, mas a obediência à palavra de Deus gera benefícios para a nossa vida. Eu acho que todos vão concordar comigo. Porque todos os seus juízos, está no verso 22, me estão presentes, e não me afastei de mim os teus preceitos. Tem uma conexão lá com o Salmo 1, não é? Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuí-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Continuo a enfatizar que vale a pena obedecer a Deus, obedecer pela fé, né? Essa é a nossa obediência. Vale a pena. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, percebe-se que Deus tem demonstrado a sua benignidade para Davi. Para com o benigno, benigno te mostras. Está aí, não é? Não é assim? Com íntegro, também íntegro. Com puro, puro te mostras. Mas, com o perverso, inflexível. Deus não vai se satisfazer com o pecado. Deus não vai se satisfazer com a desobediência à sua lei. Deus não vai se satisfazer com nada que propicie ao ser humano uma rebeldia. Nada que mova o ser humano em ação de rebeldia contra a lei do Senhor. Entenderam? Então, está claro aqui que Davi está falando desses contextos, dessa situação. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu abates. Está trazendo todos os inimigos, aqueles que o perseguiam com olhar altivo.
E aí ele vai dizer, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Então agora já fica mais claro para nós, queridos irmãos, ou seja, temos trevas. Davi não estava se colocando diante de Deus como alguém perfeito. Ele sabia que ele tinha trevas. E ele sabia que era o próprio Deus que mantinha ele vivo e que capacitava ele para tudo aquilo que ele iria realizar. Os versos posteriores vão deixar isso bem claro, tá? Olha o que ele vai dizer, verso 29. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Entenderam? Ele está dizendo assim, contigo, Senhor, desbarato exército. Com meu Deus salto muralhas. Quem é que capacita Davi? Deus. E onde é que vem essa capacitação? Através da palavra, porque o caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Aquilo que Deus disse, Deus cumpre. Ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. E aí a gente tem um centro, talvez, desse salmo, quando Davi vai fazer uma pergunta que é a seguinte. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Será que existe outro? Claro que não. Olha agora como Davi trata da capacitação que Deus deu a ele. Ele entendia, meus irmãos, que a capacitação que Deus deu a ele não era apenas espiritual, de sabedoria, de estratégia e etc. Era uma capacitação física também para os enfrentamentos, para as dificuldades. Olha o que ele vai dizer, no verso 32. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Quem fez isso? Deus. Revestiu Davi de força, aperfeiçoou o caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das costas. As costas são como animais, são tipo veados, são aqueles animais do campo que correm, né? Saltitam com velocidade. E me firmou nas minhas alturas. É quem me colocou no lugar onde eu estou. Tudo isso foi Deus. E aí ele continua a dizer, foi Deus que adestrou as minhas mãos para o combate. Eu sei que isso é uma linguagem que para muitas pessoas pode soar um pouco desconfortável. Mas ele está dizendo, foi Deus que adestrou as minhas mãos. Foi Deus que me deu a capacidade de lutar contra os inimigos. E ele vai dizer que a força que Deus deu a ele fazia com que ele próprio vergasse sozinho um arco de bronze. Ou melhor, um arco de bronze. E aí ele vai dizer também me deste o escudo da tua salvação, para me proteger. Porque o meu escudo sozinho não me protege do meu inimigo, de fato. Quem me protege é o teu escudo. E a tua direita me susteve. E a tua clemência me engrandeceu. Meus irmãos, a gente precisa observar a nossa vida assim como Davi fez, né? Ele está atribuindo todas as coisas de positiva que ele tem na vida dele à realidade de Deus, ao fato de que Deus o capacita. A gente não pode esconder isso. Tudo que há de bom em nós, meus irmãos, pode ter certeza, isso é dom de Deus. É dom de Deus. A gente da teologia reformada fala até mesmo que aquelas pessoas que não são salvas, mas que têm talentos, que são talentos muito bonitos, né? De que a gente percebe que aquele talento ali é algo que é fora da curva. Um virtuose, por exemplo, ele pode ser um ateu, mas um violinista. Mas aquele talento que ele tem, não tenha dúvida, foi Deus que deu a ele. Porém, ele não reconhece muitas... Se for um ateu, ele não vai reconhecer que foi Deus que deu aquele talento a ele. Não é? Mas nós que somos salvos em Cristo Jesus, a gente precisa reconhecer que esses talentos nos foram concedidos por Deus. Tudo que há de bom em nós foi concedido por Deus, meus irmãos. Ele agiu com clemência. Ele foi condescendente conosco. E ele nos engrandeceu. Ele nos tirou, não do rio Nilo, né, como Moisés, mas ele tirou num lamaçal do pecado, firmou os nossos pés numa rocha, em Jesus Cristo.
E ele vai dizer: alargaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Agora vem uma linguagem mais dura, tá? E só voltei depois de haver dado cabo deles, depois de haver matado. Isso é um contexto de guerra. Esmaguei-os a tal ponto que não podiam se levantar. Caíram sob os meus pés. Por de força, quem cingiu ele? O Senhor. Me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Quem fez com que os inimigos caíssem aos seus pés? Davi reconhece que foi Deus. Foi Deus. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Quem pôs em fuga? Deus. Quem pôs em fuga os inimigos? Desbaratou esses inimigos. Foi Deus. Davi está reconhecendo. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Está dizendo o seguinte, que eles estavam clamando a Deus com a intenção errada. Estavam agindo contra a vontade de Deus e clamando a Deus para poder ter vitória contra Davi. Meus irmãos, a gente precisa ter cuidado com isso, sabe? Da gente não estar desse outro lado, né? Daqueles que clamam a Deus, mas agem contrários à vontade de Deus. Daqueles que oram a Deus: Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda a conseguir isso que eu preciso. Mas as nossas atitudes podem estar sendo contrárias à vontade de Deus. E, meus irmãos, se as nossas atitudes estão sendo contrárias à vontade de Deus, Deus, se formos salvos em Cristo Jesus, nos disciplinará. Ele não nos concederá aquilo que nós queremos, porque aquilo que nós queremos implica justamente em Deus desconsiderar a sua própria vontade. E Deus não fará nunca isso. Deus é soberano. E ele diz, continua dizendo no verso 42, então os reduzi ao pó e ao léu, lancei-os fora como lama das ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Ele está trazendo tudo aquilo que Deus operou na vida dele. Ele fugindo de Saul, pessoas se aliaram a ele, pessoas que ele nem conhecia, mas passaram a servir a Davi. Como aconteceu com os gibeonitas também, né? Lá em Samuel 21. E ele vai dizer, bastou-lhes ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostraram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos, quando ele chegava num determinado lugar. E aí ele diz uma palavra, vive o Senhor. Ele está dizendo, Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus vivo. E bendita seja a minha rocha. Vive o Senhor. E bendita seja a minha rocha. Quem é a rocha de Davi? Qual é a pergunta que ele faz? Ali, um pouco antes, nos versos 31 e 32, verso 31. Quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Isso não é uma pergunta retórica. Ele responde aqui no verso 46. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos. A gente sabe disso, né, meus irmãos? A vingança pertence ao Senhor. Davi não fez aquilo que era da sua própria intenção do coração de se vingar, mas ele agiu consoante a vontade de Deus. E Deus vingou a Davi. O Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Parece que ele está fazendo aqui uma menção a Saul, né? Davi não tirou a vida de Saul, repito. Ele sabia que Saul havia sido ungido rei pelo próprio Deus, assim como ele também foi ungido. Então Davi, ele não se atravessou, ele não agiu de maneira vingativa diante de tudo aquilo que Saul tinha feito contra ele. E aí ele fecha o salmo, meus irmãos, com aquela moldura que ele abre. Ele ama o Senhor. E agora nos versos 49 e 50 ele diz assim, glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei,
e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Irmãos, esse verso que fecha o Salmo é um verso que Paulo utilizou para falar a respeito de Jesus Cristo. Para falar que Jesus Cristo também atrairia para si os gentios, aquele povo que não era povo, para se tornar povo de Deus, né? Ou seja, aqueles que não eram de uma linhagem judaica, mas que foram inseridos na comunhão com Deus, na aliança pactual por meio de Jesus Cristo, né? na comunhão pactual por meio de Jesus Cristo. Então, agora, meus irmãos, a gente percebe claramente que esse salmo também é revelador quanto a isso, quanto à realidade de Jesus Cristo, daquele que é o nosso Salvador, daquele que nos livra do mal, do pecado, daquele que deu a sua vida para a nossa salvação, para fazer em si convergir todas as tribos, povos e raças de pessoas que ele escolheu de antemão antes da fundação do mundo, para louvor da sua glória. E não há, meus irmãos, como não glorificarmos o Senhor, o Deus da nossa aliança, porque a despeito de quem nós somos, ele nos amou primeiro, ele nos acolheu, ele nos envolveu em seus braços, ele nos trouxe refúgio em Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, para louvor e honra do seu nome. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa, nessa noite, né, ir dormir confiante das vitórias que Deus já lhe deu e naquelas que ele ainda irá lhe dar, né? Com confiança naquilo que Deus ainda vai fazer, porque ele já deu provas a você de que Deus continua ao teu lado, de que Deus continua te fortalecendo. A nós, meus irmãos, precisamos obedecê-lo pela fé, né? Precisamos levar em conta a sua palavra, a sua lei, porque todas as vezes que assim fazemos, nós somos abençoados e agraciados pela sua presença. Deus nos dê grandes vitórias, né? Como assim foram dadas a Davi. Que Deus nos fortaleça para vivermos cada dia mais dando testemunho a respeito das coisas que ele nos tem feito. Meus irmãos, tenham todos uma boa noite. Vamos fazer uma oração? Santo Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, por esse Salmo 18. Esse salmo que, embora extenso, Senhor, traz tantas verdades maravilhosas para a nossa vida, que podemos, Senhor, a cada momento que paramos e meditamos nela, perceber o teu cuidado para a nossa vida. Assim como tu cuidaste de Davi, Senhor. Assim como Davi se dirige a ti de maneira a reconhecer o teu amor e reconhecer que esse amor tem movido ele a te amar, que nós também possamos fazê-lo, Senhor. Que saiamos desse amor egoísta, desse amor que só olha para si, para que possamos observar que o teu amor nos alcançou e por ele ter nos alcançado, temos em nós o amor para amarmos uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser mais gratos a ti, entoarmos louvores de gratidão ao teu nome, especialmente naqueles momentos, Senhor, em que a bonança já aconteceu e que não nos esqueçamos dos benefícios que tu nos tens feito, sobretudo da salvação que nos concedeste mediante Jesus Cristo. Senhor, sabemos que não poderíamos nos aproximar de ti, assim como naquela visão que se tinha no Sinai, porque a tua presença é uma presença santa. E diante daquela teofania de relâmpagos, de densas nuvens, de fumaça, vapor, saraiva, tu permitiste que Moisés se aproximasse ali de ti, Senhor. Foste tu que o chamaste. Queremos te agradecer, ó Deus, porque tu nos chamaste, porque tu vieste ao nosso encontro através do teu evangelho do teu Filho Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser recebidos como teu povo. E nós que não éramos povo, Senhor, passamos a ser povo. Nós que não poderíamos nunca nos aproximar de ti por conta dos nossos delitos e pecados, fomos resgatados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Então queremos te rogar, Senhor, nos fortalece, livra-nos do mal, guia a nossa vida para louvor da tua glória. Essa é a minha oração, que eu faço não só por mim, como todos os meus irmãos que estão presentes nesse momento. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Queridos, que Deus nos abençoe.
Tenha uma ótima noite, tá? Um sono reparador e até a próxima.